Clássico. Seguinte, olha ali o Atlético em quarto lugar, 21 pontos, e o Cruzeiro aqui atrás de mim, 16º colocado com 10 pontos. É uma diferença muito grande nesse Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro passa pelo que eu citei do Grêmio, né? Esse ano até pior, na verdade, mas a mesma situação. Colocar um peso muito grande dentro das competições mata-mata, ainda está vivo dentro da Copa do Brasil. A gente está falando de um time de uma vitória em 16 jogos, né? E ainda assim, um Cruzeiro que ficou a isso aqui de chegar nas quartas da Libertadores e que se afirmou no Clássico, no confronto de Copa do Brasil. Não sou um grande fã do que é o trabalho nesse momento. Acho que não engrena. E o Mano tinha, em 2019, um elenco um pouco mais robusto para trabalhar Brasileirão e as competições mata-mata de um jeito mais efetivo. Ano passado, o brasileiro do Cruzeiro já foi abaixo, foi mediano, sempre ali próximo à 10ª posição na tabela, tentando atacar na reta final, mas podia mais. Esse ano, pelo elenco que montou, claro, tem o Rodriguinho que fica fora, talvez o Dodô não tenha feito o impacto pelo lado esquerdo que se esperava, mas ainda assim eu acho que o Cruzeiro tem mais gente para colocar um futebol de qualidade. Acabou de perder o Lucas Romero, né? Uma baixa importante até nessa rotação no setor de meio campo, mas ainda assim, acho que fica abaixo do que poderia apresentar em desempenho dentro dos jogos e muito abaixo dentro do Brasileiro, não só pela questão da pontuação, mas pela forma como se relaciona. Se você não entra extremamente concentrado nos jogos no Brasileiro, a chance de não pontuar é gigante. E isso tem acontecido com o Cruzeiro sistematicamente. Grafa, a questão do Fred, ele declarou depois da última partida que talvez ele não se encaixe bem no esquema atual do Mano Menezes. Aí tem uma questão, ele falou aparentemente numa boa, ele não estava querendo criar uma crise, ele tentou fazer uma leitura de jogo ali, mas isso sempre tem uma repercussão. Talvez o Mano interprete numa boa, talvez ele tente olhar de novo e falar, pô, por que será que o Fred não está se encaixando aqui? Vamos ver qual é a leitura dele que é diferente da minha. Como é que você vê essa situação? Eu vejo um pouco... É difícil para me analisar porque eu sou a favor dos 9, né? Dos centroavantes, né? E eu me recordo no primeiro semestre, quando eu falava sempre do Fred, que eu falava do Fred, não era só o 9 que ficava na área esperando a bola chegar, não. Ele trabalhava muito para a equipe, era um jogador muito importante taticamente. Ele saía da área, o Rodriguinho estava bem, os jogadores do Flamengo, até foi a época que o Thiago Neves ainda estava voltando de lesão, e o Rodriguinho estava muito bem, marcando gols. E a consequente lesão do Rodriguinho, a queda de produção do Fred e o Mano se viu na necessidade de dar mais agilidade, de dar mais movimentação ao ataque, resolveu tirar o Fred. Aí você tem o Fred, tem o Sassá no banco, perdeu o Raniel que foi embora, que era um jogador que entrava também até o ano passado e ajudava bastante. Mas é normal essa queda de produção. A temporada brasileira é muito longa, é muito difícil você manter o mesmo nível que o Fred e o Ricardo Oliveira vinham mantendo no primeiro ano. É normal essa queda de produção, mas cabe ao treinador também tentar recuperar o jogador da melhor maneira possível, porque o Fred é um jogador importante para o Cruzeiro. Mas, Rafa, eles começaram o ano voando, os dois, Fred e Ricardo Oliveira, 14 jogos, cada um sem marcar agora. O que acontece? Que são jogadores que, se você for olhar a trajetória, a carreira, não são os caras de destaque só em campeonato estadual. É fogo de palha e vai passar porque quando aumentar a exigência eles não vão encontrar a rede. Não é isso, né? Então passa, e vou muito na linha do grafite, não passa só pelo 9, né? Acho que principalmente se a gente fizer o recorte do Cruzeiro, que tinha uma consistência e foi se esfacelando ao longo da temporada, passa muito por uma ideia de jogo extremamente defensiva. Onde se você tem um 9, por mais que ele trabalhe para a equipe, se você tem um 9 de menos mobilidade e o cara que flutua por trás também não é um cara com a dinâmica muito grande, e o Thiago Neves tem encontrado dificuldade na parte física, né? Sequência também, lesão, não tem podido trocar com o Rodriguinho em alguns jogos, já que o Rodriguinho é ausência. Então o Cruzeiro não consegue administrar isso tão bem. E aí o Pedro Rocha vira opção por dentro, mas é uma equipe muito menos agressiva pelos lados. Se ele bota um Lucas Romero, que é o cara que vai se deslocar pela direita, e não tem o Robinho na Libertadores, vai ficar só a cargo da ultrapassagem do Orejuela. Se você não segura a bola minimamente, o Orejuela nunca vai receber no fundo. O Cruzeiro não teve nem a bola o suficiente para explorar o lateral subindo, já que não tinha alguém ocupando o lado direito para receber essa bola em profundidade. Então, assim, contra o River, eu compreendo. O River é o melhor time da América do Sul. Você tem que tentar, de alguma forma, equilibrar ou se proteger, né? Para tentar empurrar o confronto, a decisão o mais para frente possível. O Cruzeiro conseguiu, definiu nos pênaltis. Mas dentro da temporada eu não entendo. Acho que é time para usar Marquinhos Gabriel e Pedro Rocha, é time para trazer o Robinho por dentro, já que o Thiago Neves não encontra sequência, é time para um camisa 9, para produzir chances de gol para ele, seja pelos lados, seja por baixo, por dentro,
porque ele tem bola para isso. O Ricardo Oliveira é mais impactante porque é o caminho inverso do time. O Atlético começa muito mal a temporada com o Levir, é outra equipe com o Rodrigo, você imaginaria assim, agora o 9 vai render. O time está produzindo mais, a trinca de meias, você tem um Casares voltando a aparecer, você tem um Vinícius se afirmando agora nos últimos momentos, e aí o 9 desencontra, né, o caminho das redes. Isso é o que chama mais atenção. E ainda teve um momento do Alejandro, né? De entrar, meter gol, colocar uma dúvida, ponto de interrogação na torcida, no treinador, e essa sombra também. O Grafite fala muito sobre isso, e faz todo sentido, viveu a vida inteira na carreira como jogador. Se a confiança não tá lá em cima, a chance disso virar uma bola de neve, né? E você perde um... O jogo contra a Chape, que a gente viu aqui, é impressionante, eu comentei esse jogo. Quase não teve chance de gol, o Atlético buscando uma virada, teve a chance no pênalti. Ele não estava esse tempo todo sem fazer gol, mas já estava com mais de 10 jogos. Para na marca do pênalti, a confiança não está em alta. Bateu, perdeu. E aí, assim, é espiral. Você começa a pensar que não vai... Assim como o Wagner Love pensa, eu vou entrar, vou fazer um, vou fazer dois, a fase é boa, o Ricardo Oliveira está vivendo o oposto disso. Às vezes tem a chance de fazer o gol, dar o passe. Tem tudo isso nessa fase, assim. Desculpa, e engraçado no Atlético, o ano do Atlético é um ano bem ruim do Atlético, né? Se você colocar tudo, né, a questão da Libertadores... Está em quarto lugar no Brasileiro, mas o Atlético tem que fazer da melhor maneira possível, terminar bem esse Brasileiro. Tentar conseguir voltar à Libertadores, quem sabe brigar por título. Porque... E a Sul-Americana, né? E a Sul-Americana que tá... chave interessante para o Atlético. Então, e a Sul-Americana é o que pode salvar o ano do Atlético, assim passou como a bem campanha pelo Botafogo, né? Jogou bem, jogou com Passou propriedade. bem, sim, pois o Atlético, depois do jogo da volta com o Cruzeiro, acho que o Atlético está mais confiante. Aquela vitória por 2-0 deu, mesmo não tendo a classificação, mas deu um brilho maior para a equipe. A equipe viu que tem condições de jogar mais, de ter melhores resultados. E a gente viu nesses 2 jogos com o Botafogo, a equipe foi bem, se portou bem. Olha o Ricardo aí. O Ricardo Oliveira. Mas aí... E aí volta pro Vinícius. Então. É o futebol ali, mas ele não desiste, ele luta. E o passe do Vinícius pro Ricardo é muito bom também, né? O deslocamento dele, né? Também. Ou seja, futebol é assim, uma hora a bola vai entrar, quando entrar a primeira, vai entrar as outras. Eles não estão mortos, não. O Fred e o Ricardo Oliveira, daqui a pouco a bola entra, volta. Mas assim, o momento do Atlético, eu vejo que o momento do Atlético hoje é melhor que o Cruzeiro. Mesmo que o ano das duas equipes não seja dos melhores, mas eu acho que o momento do Atlético é melhor. E atacante é muito fácil, né? Perdão. Sem contar a questão do envolvimento do Cruzeiro dentro da Copa do Brasil, né? Confronto contra o Inter. É bem possível, o Mano não indicou isso 100%, mas é bem possível que seja um time de reservas. E eles já se enfrentaram em igualdade de condições na temporada, foi muito equilibrado. Mas se o Atlético puder colocar em campo o que tem de melhor, por mais que tenha jogado no meio de semana também, isso seja uma exigência para a equipe principal. E o Cruzeiro vier com uma equipe muito modificada, aumenta ainda mais essa discrepância do momento. Né? O Mano é um dos treinadores mais longevos na frente de um clube brasileiro. De maneira que hoje está por baixo, amanhã pode estar por cima, né? Aquela velha ponte, né? E é muito rápido nesse giro. É, muito rápido. O futebol é muito rápido, né? A dinâmica é... Parece pesada a crítica, a gente está falando de um bicampeão de Copa do Brasil, né? E que no momento horroroso na temporada se afirmou contra o principal rival, quase se classificou contra o River, por mais que tenha jogado menos. Então, assim, é muito competitivo, mesmo num momento extremamente irregular. Né? É difícil tirar os méritos nesse sentido. Mas é identificar, e quando a gente fala do Sampaoli, quando a gente fala da chegada do Jorge Jesus e fala das nossas principais referências no Brasil, é claro que eles já estão mais adaptados ao cenário. E quanto mais adaptados ao cenário, o meu medo nessa análise é pensar que eles entregam menos futebol para entregar mais resultado. E isso é muito perigoso. O Mano tem 3 anos de casa e se ele passa 16 jogos com uma vitória só, ele não é mandado embora. Então talvez fosse o caso de ter um trabalho mais arejado, de ter um trabalho mais ofensivo, de ter uma equipe com mais repertório. Porque ele não vai cair, ele já tem uma estabilidade no clube, como o Renato tem, como o Filipão tem pelo tamanho, pelo que representa no Palmeiras. Eles poderiam entregar mais futebol. Não só o resultado, que pode acontecer em competição mata-mata, enfrentando equipes do mesmo patamar no Brasil. Mas acho que o que o Sampaoli e o Jesus não têm, e quando a gente fala do treinador estrangeiro, fica parecendo uma rixa com o brasileiro, e não é esse o caso, é que eles ainda não foram impregnados por essa necessidade. Se o Jesus cair, ele volta para Portugal. Se o Sampaoli cair, ele tem mercado em outro canto. O treinador brasileiro,
é que acaba ficando tão preso à necessidade do resultado, porque ele sabe que isso está atrelado diretamente ao emprego. E, consequentemente, você tem desempenhos muito abaixo da média em equipes que poderiam entregar mais. Né? Mas aí você está citando exemplos de treinadores que têm essa estabilidade. Então, Que mesmo assim não entregam. Então, porque já estão impregnados pelo que é a nossa cultura. Esse é um Isso que debate me bom também. incomoda, assim, um pouco. Né? Mas, enfim. Onde mais? Não, então, são vários exemplos. Quando eu falo do Filipão, eu penso isso também do Palmeiras. Acho que é um time para mais, sempre achei. O Cruzeiro pode trabalhar com um repertório maior, mais opções de frente, uma equipe... Você tem um time que em momento algum altera a altura da linha de marcação para tentar incomodar uma saída de bola, mesmo que o adversário seja superior, sabe? Me incomoda. Mas o Filipão, você entende que é uma opção dele jogar assim? A ideia de jogo central desses treinadores, e eles são vitoriosos muito, é o enigma do biscoito, né? Ou da bolacha, enfim, depende de onde você vem. O que vem primeiro? São treinadores identificados como a escola do sul do país, são extremamente vencedores, mas eles são vencedores pela origem, pela escola, ou eles vão adaptando a escola para atingirem um sucesso esportivo? É muito relativo, mas não me agrada o estilo que o Brasil implementa como predominante. E como é o que atinge resultado, consequentemente é o que mais é buscado, né, dentro dos clubes. Contamina. Vamos fazer mais uma pausa. Na volta a gente vai trazer o nosso ranking do Anjo da Guarda. Conhece esse, Grafite? Esse você não vai gostar muito não. Não. Não, porque não é o que atrapalha.